Eu nunca sonhei em ser dona de casa, mas hoje eu vivo o meu propósito cuidando do meu lar, cuidando das minhas filhas, cuidando do meu marido. Eu descobri a minha verdadeira missão. Mas não foi um processo fácil, até porque, como eu disse, eu nunca quis ser dona de casa. Oi, eu sou a Paty e eu quero compartilhar com você como foi para mim esse processo de deixar a minha carreira na psicologia para ser dona de casa. Não foi um processo fácil, porque como eu disse, eu nunca me imaginei como dona de casa. E até porque também, no início ali do meu casamento, a minha renda, ela era muito importante. Eu acredito que uma decisão como essa, ela precisa ser pensada em conjunto pelo casal, mas a gente também precisa ter os pés no chão para entender qual é o momento certo ali, ou se é o momento de um dos dois, deixar ali a sua carreira para se dedicar mais ao meu lar. Então, nos primeiros anos de casamento, isso não fazia sentido para nós. Não era uma questão que nós conversávamos. Mesmo quando eu tive as minhas filhas, quando eu tive as nossas filhas, nós logo já nos planejamos para que eu pudesse voltar a trabalhar o mais rapidamente possível. Afinal de contas, eu era prestadora de serviços, né? Então eu tinha minha clínica, trabalhava em um hospital, mas como prestadora de serviço. Então eu precisava trabalhar para que eu pudesse ter a minha renda. Então nós nos organizamos para que eu retornasse aos atendimentos o mais rápido possível. E estava tudo bem para mim, estava tudo bem para o meu esposo. Nós levamos uma vida assim, eu focada na minha carreira, me dedicava obviamente à minha família, me dedicava às minhas filhas, mas trazendo para a minha vida uma importância muito grande à minha carreira. E eu sentia que a minha carreira era a minha identidade, era o meu maior propósito naquele momento, crescer. Era o meu maior propósito naquele momento, ser reconhecida profissionalmente. O meu mestrado, meu diploma de mestrado foi uma grande vitória para mim e aquilo se tornou então parte da minha identidade. O que fez com que eu fosse deixando cada vez mais de lado os meus propósitos familiares. Sempre fui muito dedicada à minha casa, muito dedicada à minha família, mas eu entendo que não existe tanta qualidade com pouco tempo. E eu vivia com pouquíssimo tempo para minha família. Trabalhava muitas horas no dia, as minhas filhas, elas estudavam durante todo o dia, em período integral. Então eu tinha pouco tempo dedicado à minha família. Nesse pouco tempo havia qualidade, mas é muito difícil ter uma grande qualidade com pouco tempo. Afinal de contas, no tempo que eu estava em casa, eu precisava me dedicar a outras coisas. Muitas vezes me preparando para o trabalho, outras vezes cuidando das demandas da própria casa, cuidando das demandas da criança, cuidando de outras coisas e não proporcionando ali uma experiência familiar. Esse pensamento de deixar a minha carreira para ser dona de casa, deixar a minha carreira para me dedicar ao meu lar, ela começou a bater muito fortemente em mim na pandemia. A pandemia, eu digo que foi um marco muito importante na nossa família, não só na minha vida, mas na nossa família como um todo. Naquele momento, quando eu pude presenciar muitas famílias sendo desfeitas, muitas famílias se despedindo dos seus entes queridos, eu comecei a olhar para a minha vivência familiar a partir de uma outra perspectiva. Eu também, naquele momento, estava na obesidade e quando os obesos eles foram classificados ali como população de risco, eu me lembro que aquilo me trouxe muito medo de deixar a minha família precocemente e não aproveitar tudo que eu poderia aproveitar com eles. Mas eu comecei a pensar, na minha vida, na minha rotina normal, eu também não estava aproveitando com eles tudo que eu poderia aproveitar, tudo que eu realmente queria aproveitar. Então essas reflexões, elas não me trouxeram ansiedade. Essas reflexões, pelo contrário, me trouxeram mais
um movimento de querer estar no meu lar, de querer estar com a minha família. Então foi um chacoalhão necessário diante de todas aquelas situações difíceis, né, que todos nós vivemos, obviamente algumas pessoas mais do que outras, porque graças a Deus eu não perdi nenhuma pessoa próxima a mim, mas todo esse abalar, né, todo esse abalo, essa comoção, toda essa reestruturação que foi necessário que todos nós fizéssemos na nossa vida, nos fez pensar, nos fez refletir. E a partir disso, nós decidimos em conjunto que eu deixaria a minha carreira para me dedicar ao meu lar. Esse deixar a minha carreira para me dedicar ao meu lar veio nessa necessidade de uma atenção maior para as nossas filhas, porque nesse mesmo período nós nos mudamos de cidade, então eu entendia que para que a adaptação delas nesse novo ambiente fosse positiva, para que a nossa adaptação também como adultos, né, o Jean e eu, fosse positiva, nós precisaríamos estar mais unidos, nós precisaríamos ter o nosso relacionamento mais forte. E as nossas filhas iriam precisar de nós dois inteiros. E para que nós estivéssemos inteiros, eu precisaria dedicar o meu tempo também a elas. Então foi por conta, né, também desse processo de mudança, onde nós entendemos que seria mais positivo para todos nós eu estar mais voltada, né, mais presente em casa, e também por conta da necessidade que eu sentia de cuidar da minha saúde. Eu precisava cuidar da minha saúde urgentemente. Eu estava em um grau de obesidade que eu já estava começando a ter comprometimentos na minha saúde, como pressão alta, por exemplo. Eu já havia começado a fazer uso de medicamentos para pressão alta, então eu precisava dar esse passo na minha vida e cuidar da minha saúde, e eu precisei fazer uma escolha. Não foi uma escolha fácil, foi uma escolha consciente. Não foi uma escolha demorada, foi uma escolha rápida, mas não foi uma escolha fácil. Nós tomamos essa decisão rápida porque nós ponderamos, pensamos e foi muito prático da nossa parte. É isso que nós precisamos fazer, então vamos fazer e pronto. Mas foi muito difícil tomar essa decisão, foi muito difícil arcar com a responsabilidade dessa decisão, porque nos primeiros meses eu me sentia completamente perdida. Eu sentia, por não poder ajudar financeiramente em casa, eu me sentia menos, eu sentia pequena. Não ter o meu próprio dinheiro, não ajudar financeiramente em casa, tudo isso me dava muita angústia, principalmente ali nos primeiros meses. Quantas vezes eu pensei em desistir? Inúmeras vezes eu pensei em desistir e voltar a trabalhar, e inúmeras vezes eu procurei locais para abrir a minha clínica, inúmeras vezes eu tive um movimento de retornar ao trabalho, mas logo já trazia a consciência do meu propósito, do porquê, dos porquês que me fizeram tomar essa decisão de deixar a minha carreira e me dedicar ao meu lar. Eu penso que na minha situação, pelo menos, o que foi mais difícil não foi a pressão social. Minha família aceitou facilmente, eu não tive uma pressão no sentido de vou jogar seu diploma fora, mas como assim deixar de trabalhar para ficar em casa? Eu não tive essa pressão das pessoas próximas a mim, mas essa dificuldade maior veio de uma pressão interna, onde eu me sentia insegura por sempre ter tido uma participação importante na renda familiar, onde eu me vi tendo possibilidades de crescimento profissional. Então essa insegurança foi o que mais me prejudicou, o que mais me deixava triste em alguns momentos, o que mais me deixava receosa, o que mais me deixava com medo de será que eu estou tomando a decisão certa? É como se fosse mais ou menos assim um orgulho ferido, sabe? Meu Deus, não vou poder me ajudar em casa, o dinheiro não é meu, o dinheiro é só dele. Então no começo esse pensamento ainda vinha em mim. Por mais que o nosso relacionamento, graças a Deus, é um relacionamento muito positivo, e a gente sempre conversava. O
que é de um, é de outro. Em outros momentos, já aconteceu de o Jean não estar trabalhando formalmente e eu estar, né? Então a maior renda vinha de mim e estava tudo bem. Então naquele momento ele estava trabalhando formalmente, eu estava ali cuidando do nosso lar, né? Enfim, da nossa família, e estava tudo bem no nosso relacionamento, mas eu tinha esse orgulhozinho ferido porque eu queria me sentir útil, e para me sentir útil eu entendia que eu precisava contribuir financeiramente. Eu sempre fui colocando muito nas minhas orações para que Deus pudesse acalmar o meu coração e me reconectar com o meu propósito, porque eu enxergo muito o nosso lar, a nossa família, como a nossa missão. E a minha família é a minha primeira, a minha principal missão. Eu sempre desejei, em outro momento eu conto aqui um pouco sobre a minha história, mas eu vim de uma família que houve muitas separações, muitos divórcios. Então, antes até de eu namorar o Jean, quando eu era adolescente, eu me lembro de pedir a Deus, e eu fazia cartinhas nas minhas orações para Deus, onde eu pedia a graça de ter uma família com um casamento duradouro, de quebrar esse ciclo na minha história. Inúmeras vezes participei lá de onde a gente morava, nós participávamos da Renovação Carismática Católica, e em muitos momentos nós vivenciamos lá essas orações de quebras de ciclo, cercos de Jericó, para quebras de maldições. E eu me lembro que mesmo adolescente eu sempre colocava essa questão relacionada à minha família, que eu queria quebrar esse ciclo, eu queria quebrar essas maldições de divórcios, de separações, de casamentos mal sucedidos na minha vivência, na minha história familiar. Então eu queria muito viver isso. Então eu sempre enxerguei o lar como uma missão, como um propósito de vida. E aí foi quando eu me reconectei com esse meu pensamento, com essas minhas emoções ali iniciais de amor, de carinho com o meu lar, de me conectar com a minha missão, de entender o meu propósito aqui dentro de casa. Foi que o meu coração foi se acalmando e foi realmente aceitando. Eu até digo que no início eu não conseguia dizer eu sou dona de casa. Eu dizia que sou psicóloga e trabalho em casa, home office, né? Enfim, mas hoje eu já consigo dizer que eu sou dona de casa. E por mais que eu continue trabalhando, a minha missão principal é o meu lar, a minha missão principal é a minha família. A gente conversa muito sobre isso, porque é muito nítido como que a nossa vida familiar melhorou depois que eu tomei essa decisão. E principalmente depois que eu aceitei essa minha decisão. Nosso relacionamento conjugal melhorou muito. Eu vi o meu marido, ele se desenvolvendo cada vez mais como provedor, como homem de Deus. As minhas filhas, a nossa rotina, o diálogo, o nosso relacionamento como um todo só teve melhoras, só teve positividades. Então estar aqui, nós pudemos modificar a nossa rotina para que a gente pudesse fazer refeições juntos à mesa, coisas que antes a gente não fazia, até por conta da nossa correria a gente precisava comer em horários diferenciados, né? Hoje a gente já consegue sentar à mesa, comer ao menos 2 refeições ao dia juntos, todos juntos, nós 4 sentados à mesa. Isso para mim é uma grande vitória, isso para mim é algo que assim eu sempre sonhei, sempre quis, mas algo que eu sempre sonhei, sempre quis, mas antes era inviável e só pôde se concretizar, só pôde se tornar real quando eu escolhi deixar a minha carreira para cuidar do meu lar. Eu falando assim, até parece que eu tô estimulando você a deixar a sua carreira para cuidar do seu lar, não é isso. Nem toda mulher precisa parar de trabalhar para se dedicar ao seu lar, para se conectar com a sua missão de cuidar do seu lar, de cuidar da sua família. Pode ser que você, assim como eu, alguns anos atrás, não tenha condições de deixar a sua carreira e também não tenha disposição, não queira realmente deixar a sua carreira, e está tudo bem. Mas com esse vídeo eu quero te chamar a atenção para a missão que nós temos como mulheres de cuidar do nosso lar, de cuidar da nossa família. Que cuidar do seu lar não é desistir da sua vida.
Cuidar do seu lar não é se anular, pelo contrário, quando nós nos conectamos com essa nossa primeira missão de vida, principal missão de vida, nós nos fortalecemos ainda mais. Eu enxergo muito que a nossa família é um jardim e Deus nos plantou nesse jardim para que nós pudéssemos florescer. Quando nós nos abrimos para acolher a vontade de Deus na nossa vida, nós florescemos. E quando nós florescemos, esse jardim se torna mais belo, a nossa família, o nosso lar se torna mais belo. E aí nós vamos também ajudando com que os outros floresçam também. Esse é o nosso papel, cuidar desse jardim que o Senhor nos plantou, que é o nosso lar. Eu não perdi a minha identidade, eu descobri a minha verdadeira vocação. E se você em algum momento já passou por essa dúvida que por algum tempo eu tive de será que vale a pena deixar minha carreira para me dedicar ao meu lar? Será que eu reorganizo a minha vida para estar mais perto dos meus filhos? Para estar mais perto da minha família? Quero só te deixar essa mensagem porque a decisão eu não posso tomar por você, porque existem aí variáveis que só você pode avaliar, que só a sua família pode avaliar. Mas o que eu quero deixar de mensagem para você é que cuidar do seu lar não é desistir da sua própria vida. Cuidar do seu lar não é estagnar. É só você viver a sua vida de uma forma diferente. Hoje, essa forma diferente me deixa muito mais feliz. Isso eu posso garantir para você.